Não é à toa que você veio para cá. Eu sei que você é um líder que busca se desenvolver, entender por que muita gente está evoluindo e eu tenho a sensação de que a minha carreira não está andando. Então, eu sou a Ale Kremer, sou mentora de executivos e estrategista de liderança. Eu estou há mais de 30 anos no corporativo e eu sei muito bem o que líderes sentem e as limitações, elas são humanas. Não adianta você estudar, você ler muitos livros, você se capacitar com muitas faculdades e pós-graduações, se você não entender a neurociência das coisas. Eu sei muito bem que você se mata de trabalhar, que você é super ocupado, que você tem todo compromisso para fazer o seu trabalho, mas saiba que isso não é suficiente. Não é suficiente, não é isso que se amanhã você sair, vai ficar de memória sobre você. Inclusive, esses dias eu estava fazendo uma mentoria e eu estou nesse assunto. E o que ficou muito claro é o que você deixa de legado é o impacto que você gera nas pessoas. Mas para gerar impacto, tem que saber se posicionar, concorda? Tem que saber se comunicar bem, tem que saber estar dentro das conversas decisivas. Eu fiquei muitos anos vivendo das minhas limitações. Eu estava lá presente, eu era uma pessoa querida, tinha um excelente trabalho, mas tinha um sentimento de ser menor do que eu realmente era. Eu não conseguia colocar brilho na minha imagem. Primeiro, porque eu não sabia que isso era necessário. E segundo, porque questões de crenças, da criação, das memórias, de tudo que a gente vive nos nossos empregos e nas nossas experiências, limitam a gente no hoje. E pode ser que você esteja vivendo isso. Você sabe o seu valor, mas você não sabe vender o seu valor. Você sabe que o seu trabalho é bom, você é técnico, você é uma pessoa que sabe o que faz, mas não consegue vender o seu trabalho. Inclusive, marketing pessoal é uma competência. Marketing comercial, a parte até um pouco psicológica, é importante você entender a neurociência que envolve nas relações humanas. E para você poder se comunicar bem, que é um dos maiores gargalos dos líderes hoje, você precisa entender os seus bloqueios. A forma como a gente se sente, a gente se vê e a gente se vende. Então, se você não entender como você precisa se enxergar, se posicionar para ser inspiração para o seu time, mais, desculpa o termo, mais burro de carga você se torna. E antigamente o líder ele era reconhecido pelo comando e controle. E hoje o líder é sobre influência e conexão. O líder que não tem a competência da influência, ele se torna um mantenedor e não um grande talento. Ele é visto como mão de obra e não como talento. Então eu quero trazer aqui para você algumas chaves para você olhar para dentro de você e perceber, será que você tem essas limitações e isso está travando a sua carreira? Eu tenho trazido ao longo das mentorias toda essa questão sobre autoimagem. A autoimagem ela é muito importante. Se você não tiver autoestima, se você não gostar do que você vê, se você não admirar a sua jornada, se você não tiver com muita clareza onde você quer chegar, você vai para qualquer lugar. E isso é perda de tempo. Você sabe que todo mundo tem sonhos de crescer, de ter experiências, de viajar, de dar o melhor para a família, de ter momentos de prazer, mas isso a gente só conquista com dinheiro. E dinheiro vem do trabalho. Então, a relação que nós temos com o trabalho, ela é muito ruim. A gente enxerga o trabalho como matar um leão por dia, como ter que engolir sapo, porque a gente até aprendeu isso com a nossa família, né? Vamos falar a verdade? Muitas vezes a nossa família nos ensinou que trabalhar é sofrido. Mas eu quero te ajudar a quebrar essas crenças. Porque enquanto você não se livrar dessas frases, desses pensamentos, você vai se sentir mais um número dentro do seu ambiente de trabalho. E quando você foi contratado, existia muita expectativa sobre a sua entrega. É importante você saber que você chegou com muita expectativa. E pode ser que o tempo apagou o seu entusiasmo. Então vamos reacender isso? Vamos voltar a se sentir grande? E isso só acontece com o desenvolvimento. A primeira coisa que é afetada pelo processo de autoimagem é a comunicação. Dentro do corporativo, você é uma figura pública, certo? Todo líder é uma figura pública. Então, guarda essa palavra aqui. A persona executiva, que é aquilo que a gente constrói aqui dentro da mentoria. A persona executiva é um pacote de competências que é atribuído a uma versão sua para que você, no teu trabalho, possa usá-las e trazer o resultado e a expectativa que você quer alcançar com o seu posicionamento. Eu sei que parece uma coisa falsa, persona, personagem, mas não. Todos nós temos versões, né? Se você é filho, você é a versão filho. Se você é pai ou mãe, você é a versão pai e mãe.
Se você é amigo, se é a versão amigo. E sim, no trabalho, a gente não deve misturar. A gente precisa entender que no trabalho você é uma autoridade. Você não transmite autoridade, você não consegue crescer. E muita gente tem problema com autoridade porque tem problema com autoimagem. Eu mesma, mesmo sendo uma gerente, uma diretora, eu tinha problema de autoimagem. Eu achava que eu tinha que ser humilde, que eu não era melhor do que ninguém, que eu tinha que colocar os outros acima, porque o líder acredita que ele tem que se sacrificar e assumir riscos que o time precisa ser protegido por ele. Mas, na verdade, o líder, ele é um mentor, um educador. A empresa compra o seu currículo por causa do que você representa. Então, ser uma pessoa influente é algo que é treinável. Talvez você diga, não sei se eu sou influente, não sei se eu sou capaz. A influência envolve uma missão que você vai defender com causas. E essas causas vão se tornar a sua marca. Então, tudo isso, para que você consiga chegar nesse nível, você tem que começar a soltar padrões que podem estar atrapalhando a sua influência, o seu poder de comunicação. Inclusive, comunicação é levar mensagem, não é falar bonito, é levar uma mensagem, depositar no cérebro de alguém de forma estratégica e intencional. O comunicativo é eloquente, extrovertido. O comunicador é intencional, assertivo e estratégico. E isso é uma competência desenvolvível para a persona executiva. Então, será que a sua persona precisa de lapidação? Se você sente que a sua comunicação poderia ser melhor, a sua postura, a autoridade que você tem no corporativo, a maneira como você se posiciona diante da pressão, a forma das suas emoções aflorarem, ou até mesmo como você administra o seu emocional, tudo isso faz parte da persona executiva. Então, a persona executiva é algo que a gente desenvolve na mentoria. O método Onyx, ele foi criado para mudar as crenças e os padrões que muitas vezes a gente carrega desde o comecinho da carreira. Às vezes um chefe difícil passou pela nossa vida, um constrangimento, algo que marcou a sua história, você carrega até hoje. E não é sobre falta de competência que muitas vezes, mesmo você sendo um líder experiente, você não consegue se posicionar com autoridade. É porque você focou demais na sua carreira técnica, que claro, a gente começa nisso, mas ao longo da carreira vai virando essa chave e você não tem que ser mais tão estrategista técnico. O que pesa no seu perfil não é mais sobre toda a técnica que você sabe, mas sobre a estratégia de negócios que você precisa conhecer. O mercado que você atua, do negócio que você pertence e da cultura desse mercado que você precisa dominar. Então, o meu papel é te ajudar a entender a raiz de comportamento humano, a forma de se posicionar melhor e ser um estrategista dentro da sua empresa. Qual valor você agrega? Qual é a sua contribuição na engrenagem? E o maior erro dos profissionais é esperar que a empresa aposte, invista no desenvolvimento do seu perfil. Isso não vai acontecer. Toda empresa que investe em funcionário é porque ela quer alinhar você para o ambiente dela. Ela quer ver retorno com esse investimento. E quando o profissional vem do lado de fora, ele busca se desenvolver para o mercado. Então você não passa a ser apenas uma pessoa boa para aquela empresa, você passa a ser uma pessoa desejável para o mercado. Então, eu sempre digo, se a empresa apostar em você, ótimo, mas nunca vai ser para te melhorar como profissional, te melhorar para o cargo que ela colocou você sentado na cadeira no qual você hoje pertence. É muito importante que você saiba que o que a empresa espera de você é que você seja bom para ela, e que você seja bom para o cargo, e que você respeite os objetivos que ela te colocou ali para assumir. Mas, quando você se desenvolve por conta própria, você está se tornando mais desejável para o mercado. Eu sempre digo que tem empresa que é ponte e tem empresa que é escada. Tem empresa que está te levando, está te colocando em nível de treinamento e desenvolvimento para o seu próximo cargo ou para o seu próximo emprego. E tem empresa que olha para você e pensa na trilha de carreira, porque você é uma pessoa muito promissora e ela tem planos para você. Mas isso não é garantido. Depende de variáveis, não é? Você vai conseguir crescer, primeiro, se tiver o cargo. Segundo, se o seu líder tiver uma boa relação e for com a sua cara. E também se você for uma pessoa intencional. Caso contrário, não existe garantia, né? Inclusive, muitas vezes, a empresa abre uma vaga e ela vai buscar no mercado pessoas porque ela olha para dentro e não enxerga ninguém com potencial. Não que não tenha, mas a pessoa não sabe mostrar, não sabe vender. Então, hoje, o que eu quero trazer para você aqui com clareza é:
Desenvolvimento é uma musculatura que você precisa ter para que a sua persona executiva tenha autogestão, tenha inteligência emocional, tenha comunicação de impacto, entenda a neurociência que envolve as relações, um perfil mais político e estratégico. E ser político não é uma coisa ruim, é uma leitura de cenário, entender quais regras do jogo e como você tem que lidar com as questões das negociações e principalmente entender qual perfil essa empresa, esse cargo precisa que eu tenha. Tudo isso é autopermissão. Percebe que eu estou falando sobre autoimagem, autoestima? Se você não gostar do que você se tornou, se você não entender quem você se tornou, você dificilmente vai transmitir essa autoridade. Então eu estou aqui para te fazer um convite, para você entender que o seu maior ativo é a sua carreira, é a sua jornada, é a sua persona. E essa persona precisa de atenção. Então, aqui dentro da Onyx, nós criamos um programa especial para trabalhar a persona que há em você. Comunicação, postura, imagem, marca pessoal, credibilidade, perfil político estratégico, inteligência emocional nas relações, ser uma pessoa intencional. Só isso te torna entre os 2, 3% diferenciados do mercado. No corporativo está todo mundo no modo sobrevivência. E quem vive no modo sobrevivência não age, apenas reage. Vive em busca de culpados, é reativo, impulsivo, explosivo ou até implosivo. Muitas vezes engole seco e adoece. E o que eu quero para você não é que você tenha um burnout, que você tenha sobrecarga emocional por conta de ambientes tóxicos. Eu quero que você seja a prova de ambientes tóxicos. E isso é possível quando a gente trabalha a clareza do perfil que eu preciso ter. E na mentoria você vai ter acompanhamento, você vai ter direcionamento. É um programa de 6 meses, onde você vai ser guiado a trabalhar todos os pilares e camadas da liderança. Hoje o mercado mudou, as relações mudaram, as gerações se misturaram e as necessidades de atuação humana também mudaram. E se você entender de verdade o que é esperado do seu papel, você protege o seu eu pessoal e constrói uma persona que atende às demandas do mercado que você atua. É como se fosse uma versão sua melhorada, preparada, protegida para ser mais social, para ter mais autoconfiança, para entender o jogo que o corporativo nos impõe e voltar para sua casa e ser uma pessoa que a sua família possa aproveitar o seu melhor. Quando você trabalha a sua liderança, você também muda a vida das pessoas. Você é capaz de ensinar mais, é capaz de influenciar mais. Você se torna um pai e mãe mais presente. Você se torna um parceiro, uma parceira mais intencional. E você também começa a gostar mais de quem você é. Então, o mercado, ele é um ambiente e você vai aprender a navegar nesse ambiente com menos sofrimento. Então, se você sente que você precisa de desenvolvimento, assim que você entrar e garantir a sua vaga na mentoria, o meu time vai entrar em contato com você para te explicar toda a jornada, os entregáveis. A mentoria não é curso, a mentoria é acompanhamento, são sessões ao vivo que a gente tem pelo Zoom. As sessões depois ficam gravadas e vão para o nosso portal e você fica lá 6 meses vivendo essa jornada, onde a gente te acompanha, não apenas nas sessões, mas nos bastidores também. O nosso compromisso é que você saia daqui realizado, indicando a gente e ficando o máximo de tempo possível. A Onyx ela é um programa, é um ecossistema de desenvolvimento desde a primeira liderança até o C-Level, o CEO da empresa. E pode acreditar numa coisa, a versão que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o seu próximo nível. A cada degrau que você sobe é uma reestruturação de perfil, é uma reestruturação de carreira, é uma nova clareza, é um novo modelo mental. O seu cérebro vai passar por mudanças, porque a gente, como ser humano, a gente é padronizado. O nosso cérebro busca zona de conforto. E se a gente não entender como quebrar essa zona de conforto, a gente se torna pessoas limitadas e repetitivas. E crescer profissionalmente, conquistar o mundo que você quer, ter a prosperidade que você deseja, afinal de contas, se você não tem ambição, a mentoria Onyx não é para você. A gente desenvolve o seu melhor para você conquistar mais. Mas para isso você tem que estar disponível. Você tem que querer e acreditar que todo investimento que você faz em você tem que ter retorno, inclusive financeiro. Então, o convite está aberto. Clica aqui no link, entra aqui, faz a sua inscrição e eu vou ter o prazer de te conhecer pessoalmente. Eu quero acompanhar você, nós vamos estudar o seu perfil, fazer um PDI, entender quais são as forças e fraquezas para que a gente foque no que realmente importa.
Mentoria é diferente de curso, porque curso você consome lá as aulas e depois se vira para aplicar. Na mentoria, não. A gente vai acompanhando a sua evolução e você vai entender por que muitos anos se passaram e você pode ter aí padrões que se repetiram em empregos, você mudou de emprego, as coisas aconteceram novamente no outro emprego e você vai entender como quebrar os ciclos e padrões limitantes que te colocam sempre nas mesmas situações. No corporativo, você não tem inimigos. No corporativo, você tem... Os seus inimigos, na verdade, são comportamentos, inclusive o próprio comportamento, o próprio modelo mental. Você vai aprender a fazer leitura de pessoas e entender quem é apoiador, quem é bloqueador e como você ultrapassar essas barreiras, esses bloqueios que podem ameaçar a sua carreira. Então, clica aqui no link e te espero do lado de cá.